aqui, amém? Queridos, aproveitando que os irmãos estão de pé, abra a sua Bíblia em Mateus, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 15, versículo de número 21. É um texto muito conhecido. Eu tenho a certeza que Deus irá falar conosco esta noite, em nome de Jesus. Todos acharam? Está escrito assim: partiu Jesus dali e foi para a região de Tiro e de Sidom. Certa mulher cananeia daquela região clamou: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Jesus não lhe respondeu palavra, de modo que os seus discípulos aproximaram-se dele e lhe rogaram: despede-a, pois vem gritando atrás de nós. Respondeu ele: eu não fui enviado senão as ovelhas perdida da casa de Israel. A mulher chegou e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele respondeu: não é bom pegar o pão dos filhos e lançar aos cachorrinhos. Disse ela: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então respondeu Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, seja feita para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Amém? Podeis se assentar, glorificando o nome do Senhor Jesus. Você pode adorar Jesus com a salva de palmas esta noite? Glória a Deus. Vamos lá. Mateus capítulo 15, versículo de número 21. Esse é um texto muito conhecido. Nós já ouvimos muitas mensagens a respeito desse capítulo e versículo. E ele é uma das histórias lindas. Não é uma parábola de Jesus, é uma história real. Jesus não está usando ilustrações. Aconteceu literalmente isso aqui que acabamos de ler. Existem algumas verdades que nós podemos incluir e encaixar nas nossas vidas. Quando nós olhamos esse texto aqui, eu estava meditando nesse texto, e aqui a gente vê o desespero de uma pessoa, o desespero, a aflição de uma pessoa. Essa pessoa é esta mulher identificada cananeia, uma mulher cananeia. A história diz que Jesus está passando por uma certa região, Tiro e de Sidom, e Jesus com seus discípulos, como era de costume, estar sempre acompanhado com eles. Muitas das vezes Jesus ia a certo lugar, ou estava passando. Aqui Jesus estava passando, diferentemente quando Jesus disse aos seus discípulos que um dia era necessário ele passar em Samaria. E aí nós vamos ter aquele texto de João capítulo 4, quando ele se encontra com a mulher samaritana. Jesus aqui está passando nessa região, e aqui nós vamos nos deparar com essa mulher cananeia. Ela vem por um certo período atrás de Jesus, correndo atrás de Jesus, indo atrás de Jesus. E o texto nos dá a entender que o percurso em que ela vem buscando a Jesus é um percurso longo, porque os discípulos apontam a Jesus dizendo: Jesus, despeça essa mulher logo, porque ela vem gritando. E a expressão, o que o texto nos dá a entender, que aquela mulher há tanto tempo buscando atrás de Jesus por um percurso longo, chegar ao ponto de irritar os discípulos, porque os discípulos estão indagando Jesus, pedindo para que ele a despeça. Não despeça no sentido de fazer o que ela quer, mas no sentido de: olha, tchau, some. Mas
Ao decorrer do texto, nós vamos perceber que ela alcança Jesus e Jesus vai lhe dar o direito de ouvi-la, de tentar compreender o que aquela mulher precisa. O texto nos diz que ela chega até Jesus e a chave, o ponto principal dessa história é o que ela pede a ele: misericórdia. Ela chega a Jesus pedindo a ele misericórdia. Repita comigo: misericórdia. No capítulo de número 22 está escrito: certa mulher cananeia daquela região clamou: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aqui há alguns pontos principais a se destacar. A primeira é que ela sabia quem era Jesus, porque ela se refere a ele como filho de Davi. Ela sabia quem era Jesus. Ela sabia que ele não era um homem qualquer, mas que ele era alguém que estava ligado à linhagem de um rei chamado Davi. No versículo de número 22, quando ela se refere a Jesus como filho de Davi, ela está o honrando, entregando a ele o que é devido, honra. Tu és rei, tu está numa linhagem real, tu não é qualquer um, tu és filho, está na linhagem de Davi, tu és rei. Ela sabia quem ele era. E só isso aqui seria importante para nós, saber a quem nós estamos indo atrás, saber a quem nós estamos buscando. Porque tem muita gente que não sabe a quem ele está recorrendo, a quem ele está indo atrás. E quando você não sabe a quem você está buscando, talvez o cansaço do tempo, muito buscar, o muito esperar, possa lhe fazer cansar. E se você não conhece quem você busca, você desiste. Aquela mulher está indo atrás de Jesus com persistência, porque ela sabe quem ele é. Alguém está tentando desanimar aquela mulher, porque essa é a intenção dos discípulos, mas ela não desiste porque ela sabe quem é Jesus. Isso aqui é um ponto para as nossas vidas, para aquele que crê em Jesus, que sabe quem é Jesus, que conhece qual que é o propósito de Deus. Ele não desiste nunca. Por quê? Porque ele sabe a quem ele está buscando. Nós, como cristãos, precisamos ter a mesma persistência e conhecimento dessa mulher a respeito de quem nós estamos buscando. Precisamos saber quem é Jesus. Precisamos saber qual que é o propósito de Jesus. O que Jesus tem para nos entregar? O que Jesus fez pela nossa vida? É isso que precisamos. Porque quando conhecemos Jesus profundamente, nós vamos atrás dele até o fim das nossas vidas. Aí você não se desanima porque alguém está falando mal de você. Aí você não desanima porque alguém vem a você e diz: olha, as coisas do mundo é melhor. Aí você não desanima por causa das provas e das lutas da sua vida. Você não desanima, você não esmurece, porque você sabe quem é Jesus e aonde você vai chegar indo atrás dele. Você não pode desanimar de ir atrás do Senhor. Ela não desanimou, porque ela sabia que Jesus era rei.
Ela sabia quem era Jesus. Olha para o teu irmão e pergunta para ele: tu sabe quem é o Deus a qual tu serve? Pergunta aí. Se as pessoas deste mundo soubessem quem é Jesus, se as pessoas deste mundo dessem a permissão de conhecer Jesus, conhecer mesmo, ninguém estaria no mundo lá fora. Mas estão lá fora porque não dão a oportunidade de conhecer o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ela chegou até Jesus. E ela vai ter um período de conversa com Jesus e ela clama por misericórdia. Mas escute isso aqui, não é ela que está enferma ou doente. É a sua filha que está doente. Ela está indo atrás de Jesus em clamor da sua filha. Ela está buscando a Jesus em clamor de alguém que ela ama, de alguém que ela tem amor, sentimento, ligação. E aqui o texto já nos mostra o poder de alguém que clama por outro. O poder que você tem de clamar, de apresentar a vida de alguém a quem possa resolver. Ela está indo buscar a Jesus pela sua filha, como você. Não se despreze só porque só tem você na sua casa que é cristão e todos os restos é desviado, macumbeiro, está no mundo. Deus não precisa de 2 ou de 3, Deus precisa só de um representante. Deus precisa só de você na sua casa, e através das suas intercessões, do seu clamor, do seu pedido de misericórdia, Deus pode mudar a história de alguém que está lá, que está lá na macumba agora, que está lá no tráfico agora, que está na prostituição agora, que está no hospital agora, que está nas encruzilhadas agora. Só basta você. É o poder da intercessão. Ela intercedeu pela sua filha, mas quando ela achava que ela ia ter uma resposta plena de Jesus, ela teve uma resposta muito negativa para ela. Porque Jesus vai entrar dentro da lei. E Jesus tinha que entrar. Ela pede misericórdia a Deus, pedindo para que o Senhor curasse a sua filha. Mas Jesus disse: não me é lícito. Em algumas Bíblias vai estar lícito. Não me é lícito dar aos cães o que pertence aos filhos. Jesus está entrando na lei e no contexto paternal. Ele está tratando a lei e mostrando o seu lado de pai. Ele está mostrando o seu lado de pai. Não me é lícito, porque a lei não dava legalidade. Por que não dava legalidade? Porque aquela mulher era uma mulher estrangeira. O que é isso, Samuel? Ela era cananeia. Cananeia, ela vinha da linhagem de Cã, um dos filhos de Noé. Só que nós sabemos que a linhagem real, a de Abraão, a de Isaac, a de Jacó, o hebreu raiz, para qual Jesus vinha vindo, não vinha de Cã, vinha de Sem. Jesus estava dizendo: eu não vim para os estrangeiros. Eu não posso te dar o que pertence aos judeus. Você não está enquadrado na lei. Era isso que Jesus estava dizendo para ela. Traduzindo para os nossos dias, para você entender, o que Jesus estava dizendo para ela. Sabe quando vem alguma pessoa na porta da sua casa e pede alguma coisa? E aí você tem que escolher entre dar para o seu filho ou dar para de fora. Você vai dar para quem? Você nunca vai dar para o de fora, você vai dar para o da casa. Jesus estava usando a lei. Jesus estava dizendo: eu não posso dar o que segundo a lei é para os filhos de Abraão. Jesus não estava sendo ignorante, Jesus estava cumprindo, estava aplicando a lei sobre aquela mulher. Só que o mais interessante na história é porque, da mesma forma que aquela mulher era uma estrangeira,
vamos usar aqui o termo para nós entender, vamos dizer, na América, se você entrar lá, nós somos brasileiros, não somos? Se nós formos lá, nós somos estrangeiros, correto? Então, provavelmente existem algumas regras que se cabe a eles, e que nós não temos esse direito, mesmo estando lá, sim ou não? É a mesma coisa aqui. Jesus estava dizendo para ela que os milagres que se enquadrava a Cristo, ao reino de Deus, era para os filhos de Abraão, para os hebreus, ela era cananeia. Mas, perceba, Jesus aqui está aplicando a lei e está mostrando o seu lado de pai, o lado paternal. Ele está mostrando que ele tem zelo pelos seus filhos, por aqueles que foram chamados e escolhidos. E se nós aplicarmos isso aqui, nós entramos na história igual aquela mulher, cananeus. Porque eu não tenho um sangue de Abraão correndo dentro de mim, tem? Você tem? Eu não sou judeu, você é? Não somos judeus. Se eu pegar a linhagem de Abraão, meu nome não vai estar lá, nem do meu pai, tampouco da minha mãe. Não somos judeus. Dentro da história, nós somos igual a mulher, estrangeiros, ou conhecidos dentro da Bíblia como gentis, os agregados. Sim ou não? Até o ponto em que Jesus não sobe a cruz, nós não estávamos na história. Até Jesus subir na cruz, que é na cruz em que Jesus vai nos dar o direito de sermos chamados filhos de Deus, que é o que Paulo diz, que não é pelo sangue, mas nós fomos adotados, não é isso que está escrito na Bíblia? Filhos por adoção. Até então aqui, nós podemos nos enquadrar essa mulher. Jesus estava dizendo não para nós. E ele não estava errado, estava praticando a lei. Mas olha só, a história passa. Jesus aplicou a lei e aplicou o seu lado paternal, mostrando que ele nunca vai tirar da boca do filho para dar ao estranho. Qualquer mãe faria isso. Qualquer pai faria isso. Você jamais tiraria, sei lá, o pão do seu filho para dar a um estrangeiro. Você faria isso? Provavelmente não. Jesus aqui também não. Mas a Bíblia, olha só. Só que essa mulher, ela vai ter uma sabedoria. E ela vai dizer a Jesus, ok. Jesus diz para ela, eu não posso deitar aos cachorrinhos, não posso tirar da mesa e dar aos cachorrinhos o que pertence aos filhos. Só que ela usa uma estratégia. E ela fala assim, ok, Senhor, mas os cachorrinhos também comem da migalha que cai da mesa do céu? Ela pegou Jesus na palavra. Como assim? Porque você entende comigo que se a comida está na mesa e se um pouco dela cai no chão, não é a mesma comida, a diferença é só a quantidade? Concorda comigo? O que ela estava dizendo para Jesus era, tá bom, Senhor, se tu não pode me colocar na mesa como filha para comer da sua palavra, eu aceito a mesma palavra de você, a mesma palavra do Senhor, em quantidades pequenas, mas como migalha. Ela literalmente estava falando para Jesus que a sua palavra, que a palavra dele, a palavra de Deus, para o estrangeiro, para quem não era filho de Abraão, era migalha. Ela estava dizendo para Cristo, a sua palavra para mim, então, a migalha, ela não está sendo arrogante, ela está usando a palavra de Jesus. Eu aceito a sua palavra, Senhor, mas ela vai ser para mim migalha. Esta é a primeira visão. Isso aqui é muito forte, porque Jesus, percebendo o que aquela mulher estava dizendo, ele vai gerar um milagre. Sabe por quê? Porque Jesus não tem migalha para ninguém. Jesus não tem sobra para ninguém. Deus não tem migalha. O resto, a sobra, a palavra de Deus não é migalha. Olha para o seu irmão e diga para ele, Deus não tem migalha para te entregar.
É por isso que quando você vir à casa de Deus, Deus nunca vai lhe entregar a sobra. Deus nunca vai lhe entregar o resto, porque Deus não é Deus de migalha, Deus não é Deus de resto, Deus não é Deus de sobra. É por isso que João vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira. A palavra tal é um termo utilizado para tentar expressar o que se sente. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho, o único filho, não era sobra, era o único. Deus não tem sobra para você. Quem tem sobra é o diabo, Deus não. Ela pegou Jesus na sua palavra. Esta é uma das primeiras aplicações. A segunda aplicação que nós podemos dar aqui, em cima desse mesmo texto, é falar sobre começar por baixo. Ninguém começa de cima, todo mundo começa de baixo. Em Levítico capítulo 19, existe uma lei a respeito das migalhas. Na terra de Jerusalém existe uma regra, Levítico 19, depois você lê, que se o estrangeiro chegasse naquela terra, ele não ia ter recursos natural estrangeiro. E ele tinha o direito de ir no campo de colheita, campo que plantava trigo. Os ceifadores, que eram as pessoas que iam com cesto, iam ceifando o trigo, colocando nele para depois fazer os feixos. A Bíblia diz que quando o ceifador pegava aquele trigo e colocava no cesto, se um desses trigos caísse, mesmo sendo bom, ele não poderia pegar. Porque o trigo que caiu serviria de mantimento para o estrangeiro. Nós vamos ver essa história no livro de Ruth. Lembra de Ruth? Quando voltou com Noemi, e ela foi para o campo de Boaz. Pegar o que? A sobra do trigo. O que caía do dia da colheita. Ela começou pegando o que caía, a sobra. Ela foi pegando. Mas o tempo foi se passando e Boaz se apaixonou por aquela mulher. E agora Boaz disse que ela não só poderia pegar das espigas que caía, mas ela também poderia ir nos feixos que os ceifeiros faziam e podia pegar mais. Perceba que ela começou pegando do chão. Agora ela podia ir no armazém e dos feixos que os ceifeiros guardavam, ela podia retirar e pegar. Já subiu um degrau. O tempo foi se passando e a Bíblia diz que aquele homem casa com aquela mulher. E olha só, a mulher que chegou como estrangeira, que estava pegando o que caía do chão, agora era a dona do campo. Esse texto aqui também se aplica no que diz respeito ao percurso da nossa vida. Nós começamos embaixo para chegar lá em cima. Quem nunca começou embaixo, nunca chega lá em cima. Quem nunca começou pegando as migalhas, nunca irá ser dono da seara. Está falando sobre o processo da nossa vida. Nós começamos embaixo. É difícil começar embaixo, mas vai pegando as migalhas. É difícil você passar pelo processo, é difícil. As pessoas vão te humilhar, as pessoas vão te criticar. As pessoas vão falar que você é zero e cerga. As pessoas vão dizer que você nunca vai chegar, que os planos de Deus nunca vai se cumprir, que você nunca vai ser aquilo que Deus determinou na sua vida. Mas continue catando. Vai catando as espigas, vai catando, porque Deus vai trabalhando e mudando a sua história. Começa por baixo que Deus vai mudar a sua história. É assim a nossa vida com Deus. Essa é uma aplicação para esse texto. A terceira aplicação desse texto está relacionado à mesa. Diga comigo, mesa. Jesus falou sobre mesa. E mesa trata-se de comunhão. Ok? Comunhão.
Jesus falou sobre a mesa. Os filhos comem a sua mesa.